Amém. Chegamos ao nosso momento de leitura bíblica. Hoje que são dia 8 de outubro, vamos ler as porções no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18 e 19, Epístola aos Hebreus, capítulo 9, do 1 ao 10, Salmos 106, versículo 32 a 48, Provérbios 27, versículo 10. Ezequiel capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferi esse provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada dos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis: porque leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto. Mas dizeis: porque não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guarda todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes
que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, se convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá. Não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós as vossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós novo espírito, e criai em vós coração novo, e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. A parábola do leão enjaulado. Ezequiel capítulo 19. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize, quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um de seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro de seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas, e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos, a terra e os seus habitantes, ao ouvirem o seu rugido. Então se juntaram contra ele as gentes das províncias em roda. Estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho meteram-no em jaula, e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha ganchos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantado no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação, e ficará servindo de lamentação. Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo,
cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do Santo dos Santos não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Livro dos Salmos, Salmo 106, versículo 32. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente: não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações, e lhes aprenderam as obras. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se prostituíram dos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles, de sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograsse compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Provérbios capítulo 27, versículo 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe.